Então, como eu dizia, são 10h17. Temos o nosso backup, que é o OBS, para gravar, que vai ficar disponível lá no YouTube. Temos a gravação do BBB. Estamos com todas as ferramentas aí. E antes da gente iniciar, um lado bom do ensino à distância, né? Olha só o que vai acontecer aí. Nosso mundo aí está tendo um monte de surpresas, pandemia. Agora vem esse frio escabroso aí. Imagina se a gente tivesse que sair da casa da gente e tivesse que ir lá para a sala de aula, né? Depois de um dia de trabalho de vocês. Acho que o negócio vai ser bastante complicado. Então a gente vai ter chance de não alterar o nosso programa. Vamos ver se vai dar o frio todos que eles esperam, né? Tomara que não até, né? Porque há muito prejuízo, agricultura, as pessoas. Inclusive eles já estão se preparando, né? Para as pessoas mais carentes e tal. O negócio está... Nosso mundo está bravo. Temos que cuidar mais do nosso planeta, né? Mas é isso. Então, eu vou começar a conversar com vocês sobre estrutura de capital. Então a gente está vendo aí uma balança, né? Um exemplo, né? Existe aí vamos chamar esse ouro aí como um patrimônio líquido, e o gestor ali administrando esse equilíbrio. Então, se vocês olharem, né? Olharem desde o nosso primeiro capítulo, que foi algumas considerações sobre administração financeira, alguns pontos importantes. Depois a gente estudou o capítulo 2, que é o desempenho operacional, quer dizer, eu quero saber o que eu estou ganhando, né? Se eu estou ganhando dinheiro com a atividade fim da empresa, com aquilo que eu me comprometia a trabalhar, tirando meu dinheiro de um lugar e colocando nesta nova alternativa. Quero saber se esse negócio é bom. Isso é uma coisa que eu sempre digo, interessa a qualquer gestor. Depois a gente continuou nesse mesmo capítulo estudando um pouquinho vendo o impacto, né, do passivo oneroso, que é muito importante, da captação de recursos de terceiros, né, empréstimos, financiamentos e debêntures, no sentido de que, colocando dentro da empresa, qual que é o impacto que isso vai dar no resultado dos acionistas. Então é uma outra preocupação, e uma preocupação maior ainda para os acionistas. Ok. Depois a gente quis saber, no terceiro capítulo, qual foi o custo. Quanto me custa fazer essa empresa girar? Que essa empresa gira com duas grandes fontes de financiamento básicas, né? Uma delas é recursos de terceiros, aquele velho ditado, empréstimos, financiamentos e debêntures. E depois o dinheiro dos sócios. Juntando esses dois, é colocado dentro da empresa e vão fazer a máquina girar, comprando equipamentos, vendendo, etc. Isso aí que você a gente já conversou sobre isso. Agora, a gente vai um pouco mais além. O que a gente vai um pouco mais além? Como a gente tem aquele princípio básico que é maximizar a riqueza dos donos da empresa, né? Então maximizar o patrimônio, maximizar as expectativas da empresa para que ela dê mais resultados, não necessariamente, primeiramente, o lucro, mas sim o potencial que essa empresa pode desenvolver no futuro para dar lucro. Então, o que a gente vai se preocupar agora? A gente vai se preocupar, a gente viu o custo, né? Quanto custa isso? Se a gente está com esse objetivo de maximizar a riqueza dos acionistas, a gente quer dar um passo maior. A gente se pergunta, e se eu fizer uma mudança entre a composição de capital de terceiros e próprio? Ou seja, se eu botar mais capital próprio e diminuir o capital de terceiros, isso vai melhorar ou vai piorar o resultado para a empresa? Será que se eu botar, então, pouco dinheiro dos sócios e buscar mais dinheiro nos bancos ou no mercado, será que eu vou melhorar o meu retorno? Eu vou maximizar o meu retorno? Então, o que a gente vai estudar efetivamente é exatamente essa estrutura.
ou uma palavra mais conveniente, esta composição entre capital próprio e de terceiros. Então a gente vai trabalhar bastante sobre isso aí. O que a gente deve fazer? Buscar mais empréstimos ou buscar mais dinheiro de terceiros? Em suma, é esse o estudo que a gente vai fazer ao longo do período. E para a gente estudar isso aí, existe aquilo que a gente chama, né? Tem modelos, né? Tem métricas. Na verdade, vamos simplificar. Existem métricas para que possam, não exatas e definitivas, mas que possam nos auxiliar à tomada de decisão. Então, sempre olhando. Existem modelos, métricas, né? Algoritmos, continhas e etc. Tem vários caminhos técnicos para que possa nos ajudar a gente decidir se a gente coloca mais dinheiro de terceiros ou mais dinheiro próprio. Isso é uma coisa importante. Qualquer gestor precisa, né? Principalmente o gestor que cuida do dinheiro e que ele tem que estar ligado nisso. Então, vocês observam que esse nosso conteúdo, mais uma vez, ele não é um conteúdo teórico, simplesmente para cumprir o projeto pedagógico. São capítulos pensados, escolhidos, para se trabalhar na prática e responder às perguntas dos gestores. Que eu pergunto para vocês, mesmo que eu tenha uma pequena loja, eu não gostaria de saber isso? Claro que a gente não precisa sofisticar a estrutura de capital, mas aí eu pergunto, se eu tiver uma pequena loja, busco mais capital de terceiros ou não? Ou tiro dinheiro do meu bolso e coloco ou chamo mais sócio? São decisões até de uma pequena, quanto mais de uma grande, né? Então é isso que a gente vai estudar, por isso que ali tem, né, uma balança que o gestor vai procurar manter esse equilíbrio. Tudo bem? Deu para entender qual que é a função? A gente passou uma linha do tempo e veio encadeando as ideias até chegar na estrutura de capital. Vocês veem que tem uma certa ligação. São perguntas em cima de pergunta, uma pergunta puxa outra pergunta, né? Não sei se vocês têm alguma outra ideia, uma outra contribuição, mas é isso aí, né? Então, isso que eu falei para vocês, vamos começar a desenhar. Não tem como aquele negócio, eu não entendi o que tu falaste. Tudo bem, desenha, é o que nós vamos fazer. Então a gente vai começar com desenhos mais abstratos, mais gerais, até chegar nos nossos modelitos, que é bem mais prático, e para a gente resolver, tomar decisão em cima desses modelos, ajustado, não se esqueçam, com a arte, o nosso sentimento, o nosso feeling, a nossa percepção. É isso aí que define um gestor melhor ou pior, né? Então esse é a abertura que existe para a gente poder disputar no mercado. Perfeito? Então, como sempre, eu vou me esconder um pouquinho, eu vou abrir aqui os slides. Vocês, por gentileza, se vocês puderem contribuir, eu vou ficar muito mais alegre, porque eu sinto que eu não estou sozinho. Mas vamos lá. Então, desculpa. Então é o seguinte, como eu disse para vocês, isso que eu falei para vocês, se vocês captaram, vamos tentar desenhar agora para ver. Então, a gente está falando de empresas, aí a gente tem uma simplificação da empresa, uma representação gráfica, né? Uma representação melhor patrimonial, que é o nosso BPS, que é o Balanço Patrimonial Simplificado, onde nós temos de um lado o ativo, lembrando, do outro lado o passivo. O passivo são recursos que a gente capta para jogar dentro da empresa, para fazer a empresa trabalhar. Então, eu quero demonstrar para vocês que toda essa estrutura aqui, toda essa estrutura do passivo, que é chamado de passivo circulante, passivo não circulante, com destaque do passivo oneroso, né? E o patrimônio líquido, a gente vai chamar isso aqui de uma estrutura financeira.
Então eu faço questão de apresentar primeiro a estrutura financeira, que não é a estrutura de capital. Então a estrutura financeira é todo o lado direito do balanço de quem olha. É isso? Todo ele aqui. Essa é a estrutura financeira da empresa. Por que é a financeira? Porque, na verdade, é aqui que a gente capta recursos. É aqui que a gente busca dinheiro para colocar no outro lado da empresa para fazer a empresa funcionar. Então, a nossa estrutura financeira é composto de passivos de curto e longo prazo e mais o patrimônio líquido. O patrimônio líquido não deixa de ser um passivo. Por que é um passivo? Passivo significa uma obrigação. Então, a empresa, a pessoa jurídica, tem obrigação com aqueles que botam dinheiro dentro da empresa. Por isso que a gente chama de passivo. Então eu quero mostrar para vocês essa diferença, uma estrutura financeira, e agora nós temos a nossa estrutura de capital do outro lado. Desculpa, pessoal, é de tanto falar durante o dia inteiro, né? Então vocês observem que a estrutura de capital é o que nós vamos estudar. Olha o que acontece. Nós vamos considerar que estrutura de capital é a composição de capital de terceiros, lembra do nosso CAI, e capital próprio, o nosso CAE, é isso? Custo de capital próprio, é isso? E essa nossa estrutura é composta, o capital próprio é composto do patrimônio líquido, e o capital de terceiros vai ser, o responsável por isso vai ser o passivo oneroso. Então, estrutura de capital é uma composição do passivo oneroso mais o patrimônio líquido. Ah, mas por que não entra o passivo de curto prazo lá, o circulante? Lembram? O passivo circulante de curto prazo, ele são passivos que a gente chama de funcionamento ou passivos operacionais. São aqueles passivos bons, que eles existem em função da nossa atividade. Que negócio? Se eu tenho um fornecedor, é um passivo, eu devo. Mas se ele existe, é porque eu precisei comprar matéria-prima para fazer funcionar o meu produto, fazer funcionar a minha empresa. Ah, se eu tenho salários a pagar, porque então eu contratei empregados para poder fazer com que a minha empresa ande. Então observem que o passivo circulante, sem ser o empréstimos, financiamentos e debêntures, fora esse, a gente diz que eles são compromissos funcionais. Eles existem em função do funcionamento da empresa. Né? Tudo F, mas é isso mesmo. Então, o que a gente deve se preocupar, então, veja bem, o passivo que vai no passivo circulante, exceto o empréstimo, financiamentos e debêntures, então eles são consequência da nossa atividade. Até eu dei um exemplo lá do colesterol bom e ruim. Ambos são colesterol. Ambos são gorduras no sangue, mas um contribui com o outro. Então, a mesma forma. Então, o que a gente vai se preocupar? Quando a gente for estudar, a gente vai fazer o isolamento. Quando eu for estudar a estrutura de capital e for decidir qual era a melhor estrutura de capital, nós vamos privilegiar, nós vamos consorciar, nós vamos buscar exatamente a composição do patrimônio líquido e do passivo oneroso. Os demais a gente vai deixar de lado. Por que vai deixar de lado? Porque ele não prejudica. O meu foco vai ser em capital de terceiros. Mas quais os capitais de terceiros? O empréstimo, financiamento e debênture. E mais o capital próprio. São esses aí que 95% definem qual será a nossa estrutura de capital ou qual será a nossa composição que nós vamos utilizar para que a gente faça o quê? Para que a gente vai determinar, depois que a gente aplicar um cálculo e ele nos indicar? Bom, então nós vamos, a partir de agora, vamos usar a estratégia de carregar mais capital de terceiros ao invés de próprio. Mas por que isso aí? Porque a minha estrutura sinaliza que com esta composição que eu determinar, que eu encontrar, ela vai maximizar a riqueza dos acionistas. Perfeito? Então,
Em suma, diminuindo o nosso papo aqui, a estrutura financeira é todo o lado direito do nosso balanço, e a estrutura de capital, nós vamos dar um zoom no passivo oneroso e no patrimônio líquido. Anotem, observem, porque são perguntinhas, como vocês viram que eu fui perguntando para vocês, algumas delas importantes, pedindo para explicar o que é isso. Então, eu sempre vou fazer uma ou duas perguntinhas lá, importantes, que talvez até em algum momento seja mais importante o entendimento desse conceito do que propriamente a conta. Perfeito? Então tá. Então essa foi a ideia. Se vocês puderem contribuir com alguma coisa, eu ficaria satisfeito. Para mostrar para vocês, então, olha aquilo que eu estou dizendo, né? Como a gente diz para alguém que não entende, que diz os jovens aí, né? Desenha. Então eu vou desenhar para vocês. Não porque vocês não entendam, não é? Para mostrar, fica mais fácil eu mostrar para vocês essa minha conversa que eu estou tendo com você, com todos vocês aí, tá certo? Então tá. Então esse desenho que eu vou fazer agora, esse exemplo que eu vou fazer agora, é para mostrar a importância cada vez mais daquilo que eu digo para vocês e que qualquer gestor pode calcular, utilizar e se utilizar para se beneficiar. Por exemplo, vamos começar com uma pequena empresa, onde a gente tem lá, ele não pegou nada de terceiros. Vamos supor que seja, a princípio, o início de uma empresa, uma pequena empresa, mas também quero dizer que tem empresas que praticamente não têm capital de terceiros, 99% é capital próprio. Então, está lá, um pequeno balancinho, como eu digo, sempre olhando as notas explicativas, olhando que tem imposto de renda 40%, é a alíquota que a empresa utiliza, e está lá. Ela juntou com um sócio, ou dois sócios, ou sozinho, pegou esse dinheiro e montou lá a sua empresa. Bom, trabalhou um ano, né? Ou mesmo que ela tenha continuado a trabalhar, tivesse 5 anos e tivesse essa estrutura, ela apurou o resultado dela. Ela apurou, eu tenho meu patrimônio, e eu aqui vou utilizar, eu quero saber quanto é que eu ganhei no ano. Então eu vou lá e vou utilizar aquilo que a gente aprendeu. Vou fazer um DRE. Posso fazer uma demonstração de resultados nos moldes da contabilidade, mas como eu estou querendo conhecer a minha estrutura de capital, eu vou partir já para um DRE ajustado, já quero adaptar os meus interesses. Então, foi aquilo que a gente estudou. Receita, simplificado o custo, lucro bruto, a partir daí que é o mais interessante. Tivemos efetivamente de despesas operacionais, aqui está simplificado, 600, e apuramos nosso lucro operacional. Exatamente aquilo que a gente estudou desde o início do nosso primeiro encontro. Passamos pela nossa avaliação e a gente pediu para fazer exatamente isso. Aí eu calculava a alíquota do imposto de renda, conversava com a empresa, buscava lá o cálculo dela do imposto de renda, ou pegava o DRE dela contábil e calculava, como a gente fez. Mas eu sei que a informação é 40%, calculei meu lucro operacional líquido. Então, o que eu quero? Então, nesse DRE ajustado, eu já estou tendo, além de eu conhecer o lucro dos acionistas, que é o lucro líquido, eu quero conhecer o meu lucro proveniente da minha atividade fim. Já estou matando um coelho com 2 cajadadas. Nos tempos de hoje não deve mais falar nisso, né? Matando animal, matando um coelho com 2 cajadadas. Isso aí é um ditado que vai se extinguir, ou seja, já deve ser extinto há muito tempo, né? Mas voltando aqui, aí vamos lá. Despesas financeiras, lembram que a nossa preocupação aqui está simplificada, né? Claro que tem outras rubricas, mas ela não tem nem receita, nem despesas, nem juros sobre capital próprio, não tem equivalência patrimonial, não tem nada, é uma empresa pequena. Não tem nada de despesas financeiras e também não tem nada de benefício fiscal. Bom, apuramos um lucro líquido. Ok, tudo bem,
Então a nossa empresinha lá, iniciando ou já vivendo dentro desses moldes, ela tem aí um lucro líquido, ela disponibiliza isso aos acionistas, 840 unidades monetárias para os sócios. Ok. E até agora? Falou, mas e a estrutura de capital? Bom, primeiro essa estrutura de capital aqui, ó, né? Então essa aqui já é uma estrutura de capital, está bem simples. Lembra que a estrutura de capital é passivo, patrimônio líquido, mais passivo oneroso, a gente vai utilizar. Então, eu agora vou pegar uma segunda empresa, agora um pouquinho diferente. Os mesmos 10 mil eu investi na empresa. O que aconteceu? Aconteceu que ela só tem passivo oneroso, só tem empréstimos, debêntures e financiamentos. Ué, mas que empresa é essa? Cadê o fornecedor? Salários a pagar? Eu disse, não, é uma empresa extremamente pontual e ela não ficou, geralmente quando fica no passivo, são contas que ela tem que acertar para o próximo exercício. Nesse caso, ela só vai ficar pendente para o próximo exercício empréstimos, financiamentos e debêntures oneroso. Por quê? Porque os fornecedores, ela pagou à vista, salários, ela paga no último dia do mês. Então, todas aquelas contas de ativo circulante de curto prazo, ela liquidou tudo. Impostos, taxas, tudo ela paga exatamente no mês. Ela não deixa para o mês subsequente. Então, eu não preciso deixar registrado no balanço. Claro que eu estou simplificando aqui, que na prática raramente isso acontece. Uma empresa tão perfeitinha assim. Mas eu estou dizendo, mas é possível. Né? Eu faço tudo dentro do mês, eu não deixo nada para depois. Como o passivo oneroso é um passivo de longo prazo, justamente ela vem para eu poder pagar em parcelas, para poder liquidar, então ficou pendente para os próximos anos uma dívida de 4 mil. Perfeito. Então está aqui. Ó. Então nós temos uma segunda estrutura de capital, bem clara, quero deixar bem clara, passivo oneroso e patrimônio líquido. Perfeito? É claro, quando a gente for estudar os casos reais, a gente vai buscar essa estruturinha aqui, né, exatamente essa estruturinha aqui, deixando de lado lá o passivo circulante. Né? Mas aí eu vou mostrar para vocês, eu vou dar o real, a gente simplesmente monta essa estruturinha ao lado, usando só o passivo oneroso e o patrimônio líquido. Só isso aí que a gente vai fazer. Mas o objetivo disso aqui é outro. Vamos lá nas notas explicativas, que é uma coisa importante. O imposto de renda é o mesmo. E lá, então, o empréstimo que o banco está cobrando é 10% ao ano. Ok, trabalhei com essa empresa. Vamos continuar caminhando. Desculpa, pessoal. Bom, da mesma forma, vou montar o DRE ajustado. Agora, a parte aqui de cima continua tudo a mesma coisa. Né? Receita, custo, lucro bruto, as despesas operacionais foram mesmas. O que mudou? Foi a inserção, a inclusão do passivo oneroso. Ou seja, observe aqui, ó, depois de eu calcular o LOL, que é igual para todos os dois, né? É comum, independentemente do valor que exista, o LOL é comum para os dois, porque nós retiramos, e vamos incluir as despesas financeiras, porque agora ele pegou dinheiro, diminuiu do patrimônio líquido e pegou dinheiro para colocar na sua empresa. Então ele tem lá, tem de empréstimo 4 mil, temos lá de taxa de juros 10%, calculou 10% de juros, temos lá de juros 400. Lembrando que quando eu peço empréstimo, eu tenho benefício fiscal, eu deixo de pagar, então a gente calcula os 10%, o imposto de renda sobre os 400 e temos 160. Perfeito? Aquilo que a gente já está acostumando a fazer. O que tem diferente de um para o outro? Simplesmente a inclusão da dívida. Agora, não estou trabalhando só com capital próprio, estou trabalhando com capital de terceiros. E observem, mudou a estrutura, mudou o meu DRE e, consequentemente, mudou o meu
o meu lucro líquido. Perfeito? Então, resumindo, primeiro momento eu apresentei uma estrutura de capital e apresentei uma segunda estrutura de capital. Ou seja, eu posso apresentar, para definir o que eu quero, infinitas estruturas de capital. E aí eu vou ver delas qual é a melhor. Só que, como existe infinito, eu preciso usar algum instrumento que pudesse me ajudar a decidir qual é a melhor estrutura de capital. Então, apresentei para vocês a segunda. Então, vamos continuar aqui. Bom, então, eu como mesmo uma minha empresa pequena e como um gestor, um pequeno gestor, não é um pequeno gestor, é um gestor de uma pequena empresa. O gestor fez doutorado em Harvard, tá? Mas ele começou com uma pequena empresa, então ele é um gestor de empresas de pequeno porte. Ele tem condições tanto de cuidar da pequena como da grande. Então não é um gestor, é um pequeno gestor, não. É um gestor de empresas de pequeno porte. É uma diferença grande, né? Ele é preparado, está preparado, mas no momento o tamanho da empresa é pequeno, só isso. Então ele foi lá e aplicou a coisa mais importante, que foi logo lá no âmago do negócio. Quero saber se os meus acionistas ou se eu mesmo estou satisfeito com o meu retorno. Aí é aquilo que eu digo. Retorno. Vou pegar o lucro líquido, o que sobrou para mim, está aqui o 1840, e vou dividir pelo patrimônio líquido, o dinheiro que eu coloquei. Significa que eu estou tendo uma rentabilidade de 8,4% ao ano. Aí é aquilo que eu falei para vocês das notas. Bom, primeiro, eu vou no mercado e vejo quais são as alternativas que me dão, quais são os investimentos que me dão um retorno igual ou maior do que isso. E vejo como é que eu, sozinho, estou na foto. Eu sempre digo. E uma outra coisa importante, aquilo que eu digo quando eu divulgo para todos, é como é que você está perante o mercado. É uma certa concorrência, é um desafio, né? É uma provocação que eu gosto de fazer quando eu divulgo todos juntos, mesmo que alguém possa ficar um pouco constrangido, mas entenda como uma provocação, um desafio para melhorar. Então é a mesma coisa, usando os mesmos critérios, os mesmos caminhos de finanças, né? Vamos aplicar o que a gente estuda, né? Então, se vocês olharem o exemplo da divulgação, é a mesma coisa disso aqui. Ok, tem 8,4. Aí aqui eu mudei a estrutura. Será que teve algum... Bom, aí já começa a olhar aqui. Pô, mas o professor está falando o seguinte, que ele ainda está em dúvida se eu fico com a primeira situação ou com a segunda situação. Eu estou ganhando mais dinheiro aqui do que aqui. Ok? Financeiramente, né? Matematicamente, sim. Mas vamos ver os impactos dessa estrutura de capital perante a empresa como um todo. Vamos fazer o seguinte, agora vamos calcular a mesma coisa. Vamos calcular a mesma coisa aqui. Vou lá e calculo o ROE, igualzinho como está lá. Vou pegar meu lucro líquido, vou dividir pelo meu patrimônio líquido. Opa! Mas como? Tive um lucro, o dinheiro aqui, em termos numéricos, diminuiu. E o retorno aqui melhorou? Sim, aí é que está. Aí que eu venho demonstrar para vocês a importância da mudança da estrutura e a tentativa da gente olhar. Com certeza, eu vou mostrar para vocês aonde que aconteceu o impacto dessa estrutura aqui. Primeiro, eu diminuí o meu risco, lembra que aquilo que nós conversamos? Eu diminuí o dinheiro que é mais caro em detrimento de um dinheiro que é mais barato. Lembra que a gente falou que dinheiro de capital próprio, a gente pede mais do que dinheiro quando a gente pede dinheiro emprestado? A gente já conversou sobre isso. Então, mudei a estrutura. Outra coisa que explica é o grau de alavancagem financeira. É aquele efeito, né? Aquele efeito que a gente mudou a estrutura e a gente observa
o dinheiro que a gente pegou se melhora ou piora. É em função da mudança que a gente faz na estrutura de capital, ele tem um outro resultado. Claro, parâmetros diferentes. Então, eu tive um lucro, mas, em compensação, o dinheiro que eu coloquei foi menor. E, proporcionalmente, e dentro desse indicador aqui, eu tenho 10% ao ano. Opa! Então, eu já começo a pensar, espera aí, se eu preciso seguir que o objetivo da administração financeira é maximizar a riqueza dos acionistas, então eu quero dizer o seguinte, de repente, eu abro mão momentaneamente do meu lucro que é menor e continuo ao longo do tempo. Eu vou buscar esse diferencial de dinheiro aqui, ó, ao longo do tempo, porque o retorno que eu tenho está sendo melhor do que essa primeira estrutura aqui. E vamos mais além ainda para conversar um pouquinho com vocês ainda sobre isso. Vamos usar um outro indicador que é muito importante, que é o VAC, é o custo. Lembra? Nós temos que aplicar tudo aquilo que a gente estudou, né? Então, vamos entender que o custo do capital próprio aqui seja 18%. A gente calculou, vocês sabem de onde que vem o CAE, é 18%. Logo, o custo médio ponderado não poderia ser diferente de 18%. Perfeito? Vamos ver quanto é que vai ser o custo nessa estrutura. O dinheiro que eu peguei, o KIB é 10%, me aproveitei do benefício fiscal, o custo de capital terceiro para a empresa ficou em 6%. Então, observe, aquilo que a gente chamou. Quando eu pego esse dinheiro, o que aconteceu aqui? Eu tentei diluir esse meu custo aqui. Ó. Aqui eu tenho tudo 18%. Aqui eu tenho um pouco diferente. Eu tenho custos a 6% e tenho a 18%. Logo, entenderam a importância? Que vocês sabem fazer isso? O VAC, a média ponderada, caiu. Tá aí. Tá aqui, ó. Puxa vida. Com essa estrutura aqui, com o VAC dá para a gente identificar bem qual é o fenômeno que acontece, né? A mesma diminuição que acontece aqui em função do impacto do lucro, em função de um novo patamar, aqui fica bem claro para a gente a queda, o porquê que caiu. Eu tenho aqui só com patrimônio líquido um custo de 18 e um VAC aqui final de 13. Olha só a importância do que a gente já estudou. Então de repente eu estou tendo um maior retorno, uma melhor rentabilidade em função de eu poder diluir o meu custo. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui para eu finalizar. Ok. Aquilo que a gente conversou. Então, eu estou aqui sendo extremamente obediente, seguindo os parâmetros e o modelo da maximização do resultado do acionista. Então, eu caio para cá. Caio para cá, por quê? Eu maximizei, eu diminuí meu custo. E aí eu preciso tomar uma decisão. É claro que quando eu minimizo esse custo aqui, ó, vai para 13, acontece um outro fator que a gente tem que analisar e tem que entender que, lembra, a arte agora, o aspecto subjetivo. Aí eu preciso tomar a decisão. Fico com a estrutura somente com capital próprio, que é mais caro, a gente já sabe por que ele é mais caro, ou arrisco um pouco mais, aqui o risco aumenta, tomando dinheiro emprestado para baixar meu custo. Aí, meus amigos, eu vou passar a bola para vocês. E agora? Qual a decisão que vocês tomariam? Deixa eu ver o que a Júlia está falando aqui. Júlia, professor, eu estou sem luz em casa e estou assistindo pela internet do celular. É por isso que está caindo direto a minha conexão.
Vou assistir depois essa aula gravada, mas estou aqui logado, tentando assistir. Ok, bom dia, bom dia. Tudo bem, Júlia? Boa sorte. É isso aí, velho. Ok. Vamos lá. Vamos lá, Júlia. Falou, Júlia. Tudo bem, sem problema. Natália, eu acho que a alternativa 2. A Júlia. Pois é. Então, Natália, você está certo e está errado ao mesmo tempo. Porque essa decisão, ela vai depender do foro íntimo. Vamos supor que eu seja um investidor conservador. E começo a entender, e a gente vai entender tudo que a gente falou. Não. Eu prefiro perder o que eu tenho do que entrar na segunda opção, perder o que eu tenho e ainda ter que pagar o banco. Mesmo que eu seja muito mais rentável. É claro que a Natália está certíssima se ela olhar o seguinte: eu sou um investidor arrojado e por isso vai ganhar mais dinheiro e eu quero correr um pouco mais de risco. Um risco calculado, que eu sei que eu vou investir na minha empresa, eu vou ter um bom retorno e sou capaz de pagar esse empréstimo. Ok? Está perfeitamente certo. Aí, por exemplo, eu diria o seguinte: eu sou conservador. Eu estou, e vou dizer para dizer, Natália, então está tudo bem. Então eu quero dizer para ti que eu tenho um custo de oportunidade. Lembra do custo de oportunidade? Ou seja, aquele custo de oportunidade. Eu, por uma questão tradicional, por uma questão de medo, por uma questão de receio, por ter um perfil não arrojado, extremamente conservador, prefiro perder e ficar sem pegar dinheiro de empréstimos de banco, ao invés de pegar dinheiro de empréstimo em banco e ganhar um pouco mais. Então, lembro aqui, eu tenho um custo de oportunidade, estou deixando de ganhar e aplicando numa outra alternativa de menor calibre, em função de uma decisão minha. Eu não foi na prova da noite que eu perguntei o que era custo de oportunidade, alguém botou assim: é quando eu escolho a pior alternativa em função da melhor. Não é isso. Tá? Eu posso optar não pela melhor, mas posso optar por uma segunda alternativa melhor. Então, o custo é menor, mas não a pior. Não obrigatoriamente custo de oportunidade eu deixo de escolher a melhor para optar pela pior, não. Lembra aquele custo de oportunidade que a gente falou quando eu fui convidado para trabalhar na Fundação Getúlio Vargas, atingir o máximo em termos de administração, de excelência, vamos supor assim, de professor, né? E por uma questão de foro íntimo da minha família, por questão que a gente já conversou sobre o exemplo, eu tive que voltar e ganhar um pouco menos e trabalhar em Florianópolis. Então eu escolhi a alternativa da UFSC. Poxa, ela não é a pior. Ela é uma menos melhor. Então, custo de oportunidade é quando eu deixo de aplicar na melhor e escolho uma segunda alternativa por uma questão de foro íntimo. Né? Então, observe que nesse pequeno exemplozinho aqui, a Natália não está errada. Eu sei que a Natália, está aí o perfil dela, ela é jovem, arrojada, conhecedora das técnicas, e digo, não, eu vou buscar um dinheirinho no mercado, e esse dinheiro, o custo é um dinheiro, vamos chamar assim, vamos supor, barato. Não digo que é barato, vamos supor, é um custo justo, e aquilo que eu pretendo fazer, eu vou ganhar dinheiro e vou conseguir pagar esse empréstimo. Ok, ela está ganhando, vai estar tendo um retorno maior. É isso que eu estou dizendo. Agora, eu vou caminhar mais devagar, tendo um retorno menor, mas talvez com um pouco mais de segurança. É aquele negócio, quanto mais seguro for o investimento, menor a rentabilidade. Né? Quanto mais arrojado eu ganho mais, mas corro mais risco. Perfeito? Perfeito, pessoal? Então, para mostrar para vocês hoje aqui a importância do que a gente vai estudar, né?
qual das duas, né? Então a ideia é o seguinte, eu quero sempre aperfeiçoar. Isso pode trazer para a nossa vida, né? Será que, por exemplo, eu estou estudando administração, será que eu não poderia fazer um curso paralelo de inglês? E aí eu decido, bom, eu estudo mais administração ou estudo menos inglês? Aí a gente vai decidir, né? Vamos ver o tempo, etc. Tal. As duas coisas são importantes, mas eu posso dar prioridade ou não em função do meu perfil, tendo em vista sempre o custo de oportunidade. Embora eu tenha uma rentabilidade boa, pode não ser a melhor, né? Pode não ser a melhor. Então a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando, né? Natália, você está certo. Eu mostrei o exemplo. Eu, mais tradicional, e você, mais arrojado. É exatamente isso aí. O que a gente vai ver é ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, vamos ver se tudo deu certo e vamos ver o final, quanto que a gente tem na nossa conta bancária. Esse é o caminho. Então, aumentando aqui um pouquinho, vamos fazer aqui um resumo. Fazer um resumo daquilo que eu falei. Então, também eu estou desenhando, né? Eu estou escrevendo, né? Estrutura de capital é a composição de suas fontes de financiamentos. Olha só, oriundas de capital de terceiros de longo prazo e de capital próprio, né? Então isso vai ficar registrado. Quando eu perguntar para vocês o que é isso, não copiar daqui e nem copiar da internet. Muita gente copia os conceitos da internet. Tentar explicar com as suas próprias palavras. Às vezes, uma ou duas linhas explicadas com as suas próprias palavras valem muito mais do que um belíssimo conceito captado da internet. A meta de toda empresa é escolher a melhor proporção, certo? Das fontes de financiamento de longo prazo, ou seja, tá bom, a meta, né? A meta, o que significa? Eu tenho como objetivo de sempre ser o melhor. Nem sempre eu consigo, mas esse é o caminho. Na busca do objetivo da administração financeira, que é a maximização da riqueza, né? A empresa deve selecionar uma composição de fontes de financiamento que promova a minimização do custo ponderado de capital. É aquilo ali, né? Então, no fundo, a maximização da riqueza é aquele negócio, menor custo e maior retorno, mesmo que não seja de imediato. Então, isso está explicado. Perfeito? Tudo jóia? O que vocês podem acrescentar aí? Não vão ficar tristes com o tempo. O tempo está cada vez ficando mais triste, está até um negócio esquisito. Eu estou aqui nos ingleses, como eu estou provisoriamente aqui. O vento, não tem um vento, parece que tem um prenúncio de algo que vai acontecer. Interessante, a temperatura está quente, tá agora, deixa eu ver aqui, está 17 graus, né? Não está chovendo, não sei se aonde vocês estão está chovendo, mas não tem um vento, impressionante. Parece aquela cena dos filmes, que fica daquela parada para ver o que vai acontecer. Então vamos lá. À noite deu uma chuva. Puxa vida. Há pouco deu uma chuva forte. Aqui também deu uma chuva, realmente. Aqui também deu uma chuva rápida, com cada gota que, como diz a minha avó, dá para encher um balde, né? Está chovendo aqui no centro, Está chovendo aqui no centro. Tá. Uhum. É isso aí. Deu uma chuva forte. Está assim, está escurecendo, né? Ficando meio tétrico. Mas vamos lá. Então tá, vamos dar uma respiradinha, vamos dar uma continuada, vamos conversar mais um pouquinho, né? Vamos conversar mais um pouquinho. Eu queria agora mostrar para vocês uma outra coisa interessante. Ainda continuo no desenho, né? Continuo desenhando para vocês.
Eu acho que está ficando mais fácil, né? Acho que está ficando mais fácil. A gente vai devagarinho, né? Vamos tentar entender. Faça uma forcinha para entender um pouquinho esse conceito que está. Isso aí é o que eu exprimi do nosso livro texto. Então para tentar explicar melhor ainda então o que eu estou fazendo? Eu estou primeiro contando uma história para vocês, depois eu estou conceituando, né? Depois eu estou mostrando alguns exemplos numéricos. Agora eu vou mostrar apenas uma demonstração daquilo que a teoria quer definir. Então, o que a gente vai começar, existem várias teorias. Existe a teoria convencional, existe a teoria de Modigliani, depois existe o método do nível de endividamento. Então, a gente vai ver algumas formas de calcular e de interpretar para que a gente possa tomar uma decisão mediante a esses métodos. Eu vou aplicar esses métodos e vou ver qual é o método que mais se adapta à minha empresa e aí vai me ajudar a decidir. Então, a teoria convencional, né, ela é bem objetiva, né? Bem como a gente gosta, bem mecânica, e diz: existe uma estrutura ótima de capital. Lembram da maximização, da otimização? Quando a gente fala isso em ótima, a gente tem que lembrar que ótima, principalmente na matemática, na estatística, ótima é aquela alternativa que não existe uma melhor do que aquela. Não é a mais conveniente. A mais conveniente é quando você define o que você vai decidir, aquilo que você quer, mas a gente está consciente que, pelo contexto, ela não é a melhor alternativa. E lembrando também que, às vezes, o ideal, né, que a decisão ideal, onde a teoria nos aponta, onde seria, qual é a melhor alternativa, a alternativa ótima, talvez não seja nem viável para a gente, e nem seja do interesse da gente. Mas, em suma, como isso aqui é um modelo, a gente tem que ir nos parâmetros máximos, né? Então, a teoria convencional forte, olha só, pessoal, anotem, né? Acho que não sei se perguntei para vocês qual que é a diferença entre dividendos e juros de capital próprio. Não sei se chegou a cair para vocês. Então aí escrever uma página, não é isso. Existe, em duas linhas a gente define. Claro que tem diferenças periféricas de imposto, etc. Tudo, mas agora que eu estou me lembrando, estou falando. Dividendos, a base de cálculo é os juros, a distribuição de lucro. Juros sobre capital próprio é uma forma de distribuir dividendo cuja a base de cálculo é o patrimônio líquido. Essa é a diferença radical, isso é que difere uma coisa da outra. Então a gente diz que juros sobre capital próprio é um fake de dividendos, né, dado pela própria legislação. Então aí muita gente escreveu um livro. Não, tudo bem. Até o que escreveram até não está errado. Mas a diferença básica, o cerne da questão é isso aí. Então tá. Bom, então nós vamos falar sobre a teoria convencional. Vamos falar da teoria convencional. E essa teoria convencional, ela apregoa, ela defende que existe somente uma estrutura, que a gente consegue identificar a melhor estrutura de capital. E como é que ela faz isso? Então ela coloca aqui no eixo, tem as abscissas e tem a ordenada, né? No eixo das ordenadas aqui, a ordenada no eixo vertical, tudo aquilo que a gente conhece. Custos, tudo em percentual aqui. A gente vai trabalhar com custo de capital de terceiros, vamos ver o comportamento do custo de capital de terceiros, vamos ver o custo de capital próprio, que a gente estuda,
e depois vamos ver a média ponderada entre os dois. Vamos ver qual é o comportamento, o que eles estão apregoando, onde que eles mostram onde existe uma estrutura ótima de capital. Em contrapartida, no eixo horizontal das abscissas, a gente vai definir aqui, numa régua, numa escala de 0 a infinito, e aqui também taxas de custos, né? De 0 ao infinito, eu vou botar aqui 5, 10, 15, 20, uma régua aqui. Mas o que significa essa régua aqui embaixo? Cada vez que eu plotar, que eu riscar, que eu colocar, por exemplo aqui, 10, eu estou indicando aqui no meu raciocínio que 10, ou seja, esse 10 é em percentual, que 10% ele está comprometido com o capital de terceiros. Quando eu sigo mais para frente, se aqui tiver um número 20, significa que 20% eu estou comprometido com o capital de terceiros. E assim eu tenho sucessivamente. Bom, aqui eu só vou representar o meu passivo oneroso. O que significa? O passivo oneroso de forma direta. Porque quando eu digo que eu tenho 10% de passivo oneroso, significa que eu vou ter 90% de passivo de capital próprio. Então essa linha aqui, embora ela defina para mim diretamente, através do número que está aqui, o quanto de dívidas eu tenho, mas posso dizer que essa linha também ela me telegrafa, ela me indica uma estrutura de capital. Cada uma estrutura de capital, infinitas estruturas de capital aqui. Por exemplo, eu botei aqui do lado o nosso exemplo. Eu quero identificar aqui nesta linha o seguinte, eu estou dizendo que a minha empresa tem 4.000 de passivo oneroso e 6.000 de patrimônio líquido. Dentro da minha estrutura de capital, que eu quero botar em percentual, eu tenho 40% de capital de terceiros e 60% de capital próprio. Então, aonde que eu vou identificar, em que lugar eu vou identificar aonde está a minha estrutura de capital? Embora aqui esteja mais aberta, esteja mais aberta, mas eu vou simplificar, eu vou apresentar de uma forma simplificada que vai dar para a gente identificar que estrutura eu tenho. Então, eu vou ver, na escala que eu criar aqui, eu vou ver onde está 40 centímetros, né? Uma escala, 40. Aí eu digo, bom, então aqui, se aqui eu estou dizendo que tem 40 de passivo oneroso, que está escrito ali, ó, passivo oneroso, significa que a minha estrutura de capital aqui está sendo representada de forma indireta, né? 40, se eu estou indicando que tem 40 de passivo oneroso, vai ter 60. Então, qualquer informação que eu tiver aqui, ele está determinando para mim o quê? A minha estrutura de capital. Ficou claro? Aqui. Então, aqui eu vou determinar infinitas estruturas de capital. Apenas pelo primeiro indicador, o que está aqui escrito na regra. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90. Bom, lembrando que eu não posso ir a 100% de passivo oneroso, porque na legislação eu não posso montar uma empresa se eu não tiver capital próprio. Então vai até, sei lá, 90%, 95%. Né? Então aqui a gente pode montar milhares de estruturas de capital. Aí eu pergunto, eu preciso definir dessas milhares, dentro da minha estrutura, qual delas eu vou escolher. Então, tá bom. Então, olha o que eles fizeram. Então, está definido. Aqui vai ser custo. Vou pegar primeiro isso aqui. Vou ver o seguinte. Eu vou ver qual é o comportamento do custo de capital de terceiro, dos empréstimos, perante as minhas infinitas ou milhares de estruturas de capital. Ok. Então, eu tenho uma primeira informação. A gente sabe que quanto mais endividada estiver uma empresa, maior é a taxa de juros que eu peço. Vocês estão lembrados disso? Então, para cá. Então, aqui, se eu for andando para a direita,
Se é uma régua, começa do zero, eu vou aumentando isso aqui, consequentemente, eu quero saber como é que vai surgir o meu comportamento do custo de capital terceiro. Eu já sei de antemão que, à medida que eu for aumentando o meu nível de endividamento de capital de terceiros, eu corro maior risco e, consequentemente, vou exigir mais taxa. Maior risco, maior a taxa. Não é isso? Então, vamos ver como é que aconteceu. Eu fui colocando lá. No momento 0, eu tive um custo. No momento 10, eu tive outro custo. Observem que à medida que eu for aumentando, o custo vai subindo. Perfeito? Então, esse é o comportamento do custo. Opa! Aí eu pergunto para vocês, ué, mas não começaria do zero? Se eu não tenho passivo oneroso, lembra aquela primeira empresazinha lá? Só tenho patrimônio líquido. O custo de capital de terceiros, eu não pedi empréstimos, e como é que ele, independente do valor aqui, como é que ele já no zero, ele já começa num determinado custo? Aí é uma outra regra, é uma outra coisa, é um outro conceito que a gente tem que entender. Embora eu tenha uma empresa que eu não use empréstimos, mas o custo de capital de terceiro, ele existe. Mas onde ele existe? Existe no mercado. Então, mesmo que eu não tenha, eu não posso dizer o seguinte, então o custo para mim é zero, não existe isso. Não, o custo do dinheiro, ele está no mercado. Então, por exemplo, a minha empresa não tem dívidas, mas se ela quiser, ela já tem que começar com um determinado custo. É a mesma coisa, um exemplo bem simples para vocês, por que já começa num determinado patamar. Aqui todo mundo entende que à medida que vai aumentando, eu vou me endividando e tem esse comportamento que vai subindo. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho R$1.000, muita coisa. Tenho R$100, não, 500. Tenho R$500 e digo o seguinte, eu pego e boto debaixo do colchão. Aí eu me pergunto, por acaso a taxa de retorno do meu dinheiro é zero? Sim. Claro, se eu não apliquei, está debaixo do colchão, eu não tenho nada. Mas acontece que, mesmo que você tenha o dinheiro e não aplique, existe no mercado condições para que isso aconteça. Então, rola no mercado já uma taxa. Por exemplo, a poupança. Então, se você não aplicar o dinheiro, você está perdendo o equivalente, vamos arredondar aí, a 2% ao ano. Então, a razão, se você quer entender o custo ou o retorno de uma determinada taxa, eu não posso tomar como parâmetro eu, e sim o mercado. Então é o seguinte, o mercado começa com uma determinada taxa, independente se você vai pedir empréstimo ou não. Depois que está definido no mercado, que é aquela taxa básica, que a gente podia até chamar de taxa Selic, à medida que a empresa vai se endividando, a taxa de nível de empréstimo pode ir aumentando. Então fica bem claro. Mesmo que eu não tenha dívida nenhuma, mas se eu quero estudar o comportamento da taxa de juros, seja de custo ou de retorno, eu tenho que primeiramente ir ao mercado. E a partir do mercado é que eu vou ver qual é o comportamento em função dos níveis de endividamento. Então o mercado aqui começa a sinalizar uma determinada taxa. Daí para frente, com o aumento do nível de endividamento, a gente vai tendo um determinado empréstimo, ou um determinado crescimento da taxa. Então, pessoal, e aí?
E aí, deu para entender esse primeiro raciocínio? Observem aqui, eu estou simplesmente analisando o comportamento da minha taxa que eu vou pedir dinheiro emprestado em função do nível de endividamento. Perfeito? Ok, vamos continuar. Agora, vamos fazer o que a gente, dentro dessa teoria deles, vamos ver o comportamento quando os investidores botam dinheiro dentro da empresa. Então, o que acontece? O que a gente está observando aqui? Muito parecido com os demais em outro patamar. Bom, primeiramente, à medida que o nível de endividamento vai aumentando, a taxa que eu peço de remuneração para a empresa vai aumentando também. Acontece a mesma coisa, mas por que aqui ela acontece também, mesmo ninguém investindo na minha empresa, né? Mesmo que eu não tenha dívidas onerosas nenhuma, né? Por que o custo de capital próprio já tem uma determinada taxa? A mesma coisa. Mesmo que eu não aplique naquela empresa, o mercado, dependendo do tamanho do perfil, já existe um retorno. Tá? Não existe uma empresa que me dê zero. Não. Mesmo que eu não esteja investindo naquela empresa, né? Mesmo que eu tenha zero de dívidas, mas existe já uma taxa de retorno que o mercado estipula. A partir daí, eu vou verificar que com o aumento do endividamento, eu vou ver se eu peço mais ou menos. Então, observem, olha só, mais uma vez, aqui dá para ver bem aqui, ó, graficamente, né, a diferença, que o custo de capital próprio tem uma taxa superior ao custo de capital terceiro, que a gente já conversou sobre isso aqui. Bom, então, a teoria convencional está demonstrando, ela analisou em função do seu endividamento o comportamento, seja da taxa de juros que a gente pega emprestado e da taxa de juros que a gente aplica na empresa, o retorno dos investimentos. Em função de quê? O aumento do endividamento da empresa. Perfeito? E, finalmente, vamos ver a média aritmética, aquilo que a gente fez à mão, aqui está sendo desenhado para a gente, para ver o que ela quer dizer. Se eu fizer a média ponderada desde o momento zero até X%, até onde estão o limite dessas linhas aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter uma curva, eu vou ter este comportamento. Ou seja, quando eu não tenho nada de endividamento, lembra? O custo é altíssimo. Lembra do primeiro exemplo? O custo é alto. Tenho zero de dívidas, mas o custo do meu retorno naquela empresa, ele é alto. Então começa lá, alto. E a medida, lembra que à medida que eu vou me endividando, por incrível que pareça, porque o custo é menor e eu vou diluindo, embora o risco aumente, mas eu vá diluindo a minha taxa do capital próprio, ela vai caindo e vai chegar a um ponto que eu vou me endividando mais, ela começa a ter um outro comportamento. Então observe aqui, olha só o que acontece exatamente, né? A taxa começa alta, porque eu não tenho capital de terceiros, mas eu vou diluindo, até certo ponto o custo vai diminuindo, mas à medida que eu vou me endividando mais, eu tenho esse comportamento aqui. Moral da história. O que a teoria convencional quer dizer? Olha só. Se a gente observar, a gente vai encontrar um ponto mínimo. Ou seja, ela começa alto, por que eu já expliquei, vai caindo em função da média ponderada, mas chega um momento que ela começa a subir. Então aqui a gente diz que aqui existe um ponto ótimo, o menor ponto da curva. Aí
onde a teoria convencional ela se baliza, ela se estrutura, ela finca os seus patamares, dizendo que ali tem um ponto mínimo, tem um ponto ótimo, vamos chamar assim. Por quê? Porque se eu descer, se eu fizer uma linha até o meu nível de endividamento, eu vou encontrar na régua um número. Esse número aqui, vamos supor que seja 40. Vamos supor que seja 40. Logo, eu quero dizer que a minha estrutura, então, é 40 com 60. Eu tenho a estrutura ótima de capital. E se eu trouxer neste ponto aqui e trazer até a régua dos custos, eu vou identificar aqui um número, que este vai ser o custo menor, o que a gente vai chamar de VAC mínimo, ou seja, a média ponderada mínima que acontece. Então, dentro da teoria convencional, nós somos capazes de identificar qual é a melhor estrutura, ou a estrutura ótima. Agora, se eu vou poder atingi-la ou não, isso é outra coisa que a gente vai discutir ao longo do nosso tempo. Perfeito? E aí, pessoal? O que é que vocês acham? Ficou difícil entender, enrolado? Ou isso aqui para nós é apenas, eu estou querendo defender uma posição, né, da teoria convencional? Acho que me parece assim, é um gráfico muito simples, né, olhando com um pouquinho de cuidado. De um lado, assim, em suma, tem o endividamento. Do outro lado, eu vou saber o comportamento das três taxas que a gente vem estudando, né? A gente, para calcular o VAC, precisou calcular o KI e o KE, lembra? Né? E aí, elas, mesmo sem dívidas, elas começam em patamares diferentes. Esses patamares é a taxa de mercado. Né? A gente está estudando o comportamento das taxas de uma forma geral, né? Não especificamente de uma empresa. E aí a gente vê que isso aí a gente conversou. Maior endividamento, a gente vai pedir mais taxa até um determinado momento. Né? Agora que a curva do VAC fez sentido, exatamente. Né? Aí, na verdade, eu vou fazer... Aí, aquilo que eu fiz aqui, ó, na verdade, eu fiz a continha para vocês. A gente vai fazendo a média ponderada e aí ela aparece como um resultado das duas, que no fundo o que me interessa é o VAC. Né? Eu lembro que eu tenho de um lado o custo de capital terceiro, do outro lado o custo de capital próprio, né? Custo de capital próprio. Mas no fundo, eu boto tudo dentro de uma panela, sacudo, em função do volume de dinheiro que eu pedi, eu faço a minha média ponderada, é o que interessa. É a mesma coisa se eu disser, ó, vocês têm 3 notas aí, ou 4 ou 5, com determinados pesos, né? No fundo, vocês vão querer saber o quê? A média? O seu VAC. Né? O seu VAC. Ou seja, a nota média ponderada, ou a média ponderada. É isso? Claro, a gente veio conversando para mostrar os dois, para mostrar o VAC. E para acabar, né? Vamos andar mais um pouquinho aqui. E para acabar, a gente vai fazer isso aí de uma forma... Quem não gosta de gráfico vai ter um exemplo mais prático ainda. Né? E aí a gente acaba por aqui. É bem simples, tá? Para não cansar vocês muito. Então, nós temos aqui a nossa visão, gráfica. Então, nós vamos criar um quadro, vamos chamar assim, um quadro auxiliar, que vai nos ajudar a identificar de uma forma agora mais menos gráfica, né? Menos gráfica. Então eu vou botar aqui, ó, vou fazer um quadro que eu vou começar a colocar aqui a minha régua. Vou botar esta régua aqui embaixo, eu vou botar aqui, ó. Então eu vou, claro que são infinitas. Eu vou aqui fazer uma amostra, né? Eu vou estudar algumas das possíveis
estruturas de capitais, mas eu podia fazer 0, 0,1, 0,2, 20, 21, 22, infinitas, né? Só um computador para calcular. Então eu vou botar aqui nesta régua principais pontos. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Se eu digo que eu tenho 0 de dívida, consequentemente eu terei quanto? Eu teria que botar vou botar uma outra coluna aqui identificando o quê? Meu patrimônio líquido. 100. 20, 80. Então foi isso que eu fiz. Eu botei numa outra coluna, o que eu estou fazendo? Eu estou, embora aqui não apareça, lembra que eu mostrei para vocês? Aqui eu estou definindo a minha estrutura de capital. Essa aqui é a minha estrutura de capital. Aqui, nesta linha aqui, ela é representada, mas de uma forma indireta. Como eu tenho sinalizado nesta régua esses números aqui, ó, por exemplo, eu automaticamente concluo os 100%, a composição disso aqui. Então, eu estou definindo aqui a minha estrutura de capital. Aqui nesse quadro está sendo até muito mais claro do que nesse próprio gráfico aqui. A gente consegue visualizar melhor. Perfeito? Bom, é o que eu tenho que falar. Então, a gente já colocou esta linha aqui de uma forma mais completa ainda, decifrando a estrutura de capital. Então, 0 e 100 está aqui, 20 e 80, aqui seria o 20, não aparece 80, mas a gente conclui que sim, e sucessivamente. Agora vamos colocar na outra coluna as taxas. Então, eu fiz uma pesquisa no mercado. Então, o que a teoria diz? Então, ela pesquisou no mercado e fez aquela continha para a gente e disse assim, bom, empresas que não têm dívida, o banco oferece a 7%. Mas empresas que estão endividadas em torno de 40% do seu passivo total, ela vai custar um pouco mais cara, já descontado o imposto de renda e tudo. Então, é uma pesquisa que a gente faz, é o nosso Q. Então, isso tudo aqui, ó, eu pesquisei no mercado e vi quanto que é essa taxa. Tá certo? Observe, o Q seria esse cair aqui, ó. Olha o que acontece, começa num determinado patamar de 7, vamos supor que aqui poderia ser o 7, eu vou aumentando aqui o endividamento e ela vai subindo, ó, 7.2, já vou fazer a nossa chamada aí, 7.2, 7.7, 9.8, 13.1, olha, observe, vai aumentando. Então, o Q está representado aqui, este comportamento aqui. Ó. Tudo isso aqui é para buscar o VAC. Agora eu vou representar o custo de capital próprio, né? Nos seus, quanto, pesquisaria também, quanto que seria para cada nível de endividamento. Então, isso não vem por acaso, isso vem de uma pesquisa. E essa pesquisa eu vou fornecer para vocês. Então, o custo de capital para as empresas alavancadas, aquelas que não têm dívida nenhuma, eu vou pedir dinheiro emprestado, eu vou aplicar na minha empresa 12%. Mas quanto mais a minha dívida aumentar, o risco corre e eu vou pedir mais retorno. Que é o nosso QE. Observa que ele vai aumentando, começa num determinado patamar. Se eu tivesse que colocar aqui, então esse K0 aqui seria os 12%. À medida que eu vou me endividando, eu vou tendo aqui 12,4 e tal. Da onde que eu busco isso aqui? De uma pesquisa de mercado. Então, empresas com 40% de nível de endividamento, naquelas circunstâncias, eu pediria 12,9. Isso é fácil de fazer? Não é muito fácil da gente pesquisar, mas é fácil de identificar, claro. Se eu chegar e quiser botar dinheiro em qualquer empresa, a empresa já tem praticamente uma taxa, dizer, olha, eu te retorno a tantos por cento. Por quê? Porque ela já se comparou, já fez a sua conta pessoal e deixa disponível lá. Eu digo, não, mas a tua empresa está muito endividada, eu vou querer um pouco mais. Tudo bem, então tá aí, uma negociação. Bom, então a gente colocou a nossa estrutura de capital clara aqui, vimos o comportamento dos empréstimos, vimos o comportamento do investimento que os investidores fizeram, né, que também é um compromisso, e vamos ver como é que fica. Aí eu faço o VAC para cada uma delas. Observe, isso vocês sabem fazer.
aplicamos, vocês fizeram na nossa prova lá, na nossa avaliação, quanto que vai custar o VAC. A gente calcula o VAC para cada um do nível de endividamento. Tendo o PO e o PL, que são os pesos, tendo as taxas de empréstimos de terceiro e próprio, facilmente a gente calcula o VAC. Foi isso que vocês fizeram na avaliação. E para terminar, moral da história. Bom, vamos observar. O VAC começa a 12%, lá em cima, alto. A gente observa que ele vai caindo, e daqui a pouco ele começa a aumentar, provado por esse método. Então, ela vai cair, começa alto, vai caindo e começa a aumentar. E a gente observa, de dentro daquilo que a gente estudou, existe um menor VAC. Olha aqui, ó, 12, 11,4, 10,8. Opa, aqui começa a aumentar. Então, o que é que acontece? O método, a teoria convencional, me diz o seguinte, observe, dentro desse estudo que a gente fez aqui, ó, a gente pôde identificar que nós encontramos um menor VAC. Este ponto aqui, ó. E se eu encontro este VAC aqui, se eu encontro o menor VAC, eu vou olhar aqui do lado e vejo o seguinte, quanto que é a minha estrutura de capital? 60, 60 com 40, então aqui eu marco 40, e tenho o VAC mínimo, que é 10,80. Então, o menor VAC mínimo, que é 10,80, é o ponto mínimo. Como é que eu identifico o demais? É só ver qual foi a estrutura de capital que me deu esse VAC mínimo. E aí eu vou decidir, bom, então, se eu tivesse que definir e optar, eu diria que a melhor estrutura para essa empresa, para uma empresa que eu estou estudando, seria eu ter 40% de capital de terceiros e 60% de capital próprio. Então, a gente vai decidir isso aí, a gente vai decidir dessa forma. É isso que eu vou pedir para vocês. Né? A gente vai fazer o nosso exercício da seguinte forma. Vou apresentar uma empresa, a gente vai calcular o VAC mínimo, vai calcular o VAC da empresa, como a gente sempre conheceu. Eu vou dar para vocês a pesquisa de mercado dos diversos custos próprios e de terceiros e vamos ver aonde a minha empresa se encaixa aqui. Ou ela está maximizando ou não está maximizando. Ou seja, com essa estrutura aqui, eu vou ver qual que é o VAC mínimo. E aí eu vejo, a minha empresa está dentro do VAC mínimo ou ela está fora? Eu estou maximizando ou não? Essa é a decisão que eu vou tomar. E é isso que a gente vai fazer. Então, através de uma pesquisa, eu determino o meu VAC mínimo, pego da empresa e vejo onde que ela está colocada. Pode ser em cima, embaixo, pode ser que ela esteja bem dentro do VAC mínimo, até para não dizer um ponto dentro do intervalo, a gente pode dizer que ela está maximizando. Então, esse é um dos trabalhos que a gente vai fazer. Perfeito? Por hoje é só. Tentei ser o menos cansativo possível. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria chegar até aqui. Não, a gente conversa na outra conversa depois. Então, vamos fazer a nossa frequência aqui, nessa chamada. Então, vamos lá. Eu salvei os logados, espero que estejam todos. Então tá, pessoal. Então é isso por hoje, até quinta-feira. Quinta-feira a gente vai estudar um contraponto dessa teoria, que 2 cientistas disseram, não é bem assim. Eu vou mostrar para vocês que estrutura ótima de capital não existe. E aí ela vai dizer por que não existe. E a gente vai ver, então temos que aceitar. Se é teórico ou não, mas ele demonstrou que existe a possibilidade de não existir a estrutura ótima de capital. E aí a gente vai ver. Então a gente vai utilizar vários métodos para a gente poder decidir.
Perfeito, pessoal? Então, até quinta-feira. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, quero ver se a nossa avaliação eu entrego para vocês até quarta-feira à noite, por aí. Se precisar, a gente conversa um pouquinho de manhã, antes de iniciar as aulas, e assim vamos andando. Beleza? Então tá. Bom final de semana para vocês. Opa, até quinta, desculpa. Espero que o frio não atrapalhe a gente em nada, né? Então tá.